Olá pessoal, bom dia e uma ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Pessoal, quando o Nicolas Ferreira fez toda aquela baixaria que ele fez com a divulgação que o Lula ia taxar o Pix, que o Haddad, enfim, que ele conseguiu ali milhões de seguidores e o povo brasileiro ficou todo mundo com medo, todo mundo ficou chateado e caíram de lei em cima do Lula. Era tudo mentira, depois veio à tona. Mas agora, o que o Flávio Bolsonaro fez nos Estados Unidos, pedindo que as facções criminosas sejam incluídas como grupos terroristas, ele ferrou, vai ferrar, se isso vier a acontecer, vai ferrar totalmente a economia do Brasil, e nós sabemos que o que os Estados Unidos querem, o que o Donald Trump quer, é acabar com o Pix no Brasil, porque segundo ele, o Pix atrapalha os cartões de crédito de bandeiras americanas, nós sabemos disso, e é o que ele quer fazer, e o próprio ministro da Fazenda, que foi entrevistado incrivelmente pelo Jornal Nacional, que dificilmente eles fazem isso, ele deixou bem claro que isso pode acontecer, é uma coisa muito ruim e vai afetar a economia brasileira. E daí? Vai acontecer o que com o cara? Ainda os bolsominions, os bagres ainda vão continuar apoiando esse canalha, esse fascista, esse traidor da pátria? Alguns estão apoiando, porque ele agora, aonde ele vai, ele está falando o seguinte: é inadmissível que um presidente da República rasteje de joelhos diante do presidente americano, para pedir de joelhos ao presidente americano. Pedir o quê, cara pálida? Lula não foi pedir nada, o Lula foi recebido com todas as honras que um chefe de Estado pode ser recebido. Ele foi recebido nos Estados Unidos com tapete vermelho. O Trump, o Lula foi o único chefe de Estado que ele foi lá fora, recebeu Lula, foi toda aquela cerimônia que a gente viu. O Lula deixou ali vários documentos com ele, foi proposto que fossem criados ali 2 grupos de pessoas especialistas exatamente para combater o crime organizado. Não tem nada disso. Quem vive de joelhos, babando o saco do presidente americano são os bolsonaristas. Quem vive de joelho na frente do Trump são os bolsonaristas. Isso fica bem claro, basta ver essa cara de babaca que eles fazem, até naquela foto fake, aquela foto criada por inteligência artificial. Quer dizer, pode não ter sido por inteligência artificial, mas aquela foto do Trump, ela está ali, é um cartaz que está ali, é um banner, enfim, é um pôster que está ali há muito tempo. Existem N fotos de pessoas diferentes com o Trump naquela mesma posição, com a mesma roupa, o mesmo sorriso aguado, do mesmo jeito. Então, assim, se tem alguém que vive ajoelhado, que declara amores ao presidente americano, são os bolsonaristas. Começando pelo Bozo, que a primeira coisa que ele falou quando viu o Trump foi que amava o Trump, que ele ama o povo americano, era apaixonado pelo Trump. Agora é o Lula que fica andando de joelhos. Quem anda de joelhos, quem fica de joelho na frente de alguém por N motivos, no caso dos bolsonaristas, são eles. O Bozo e os seus filhos e a sua coja maldita que seguem eles, que acreditam em tudo aquilo que vem deles. Mas eu acho que isso tem que ser tomado uma providência, e como eu já disse aqui, se porventura que Deus nos livre, vier acontecer uma coisa dessa, uma invasão dos Estados Unidos ao território brasileiro, ao nosso país, eu acho isso muito difícil, mas se acontecer, os primeiros punidos vão ser eles. O Flávio Rachadão, o seu irmão e os lacaios que estão lá nos Estados Unidos escondidos. Agora, eu acho que o presidente Lula, ele devia fazer como a presidente do México faz. Ele vir todo dia pela manhã, que não seja todo dia, pelo menos umas 3 vezes na semana, ele fazer uma live ali com um telão atrás dele, mostrando que realmente tudo aquilo que ele tem feito pelo Brasil. Semana passada ele inaugurou hospital, ele fez tanta coisa que esse cara está fazendo, fábrica de fertilizante, tudo. Mas a gente só vê se você entrar lá no Instagram, na página dele lá, senão você não vê. Então, são coisas que estão acontecendo no Brasil, fatos, são positividades que estão acontecendo no Brasil, para o povo brasileiro, para o empresário brasileiro, para o trabalhador, em todos os sentidos, e você não vê a grande mídia falar nada em relação a isso. Eu acho que ele podia colocar um telão atrás dele ali e ficar mostrando o Flávio Rachadão, junto com a coja maldita dele, os fascistas, os lacaios, os ladrões no Rio de Janeiro, que uma grande parte está presa, que todos são ali associados dele. Ele é associado ao crime organizado, ele é miliciano, ele e a família dele. Nos 4 desgovernos do pai dele, quantos chefes de facções foram presos?
Qual foi o dia que a Polícia Federal atacou, investigou alguma coisa do crime organizado no governo do Topadeiro? Nenhuma, porque ele vai investigar, ele ia permitir, autorizar que a Polícia Federal investigasse alguma coisa que viesse acabar em cima dele? Que partisse da família dele? As pessoas associadas a eles? Claro que não. Agora, dentro da Faria Lima, o coração financeiro do Brasil, como é chamado, eles estão com medo porque não estou falando aqui que alguém ali, do crime organizado, alguém ali, mas as empresas deles podem sofrer sanções exatamente por isso. Algum fornecedor, algum cliente, algum comprador, enfim, alguém que negocia com essas empresas, podem ser associados ao crime organizado. E isso, eles podem sofrer sanções exatamente por isso. Porque, de alguma forma, eles estão contribuindo com o crime organizado, mesmo que eles não tenham ciência disso. Isso é uma coisa muito séria, pessoal, isso não é brincadeira. O cara tem uma grande empresa, tem uma empresa multinacional, tem centenas, até milhares de empregados. Nesse meio aí, pode ter alguém ligado a vários setores, de vários lugares, inclusive o crime organizado. Não é uma coisa, não é uma milaborância, você não está aqui inventando a roda, não. É uma coisa que pode acontecer e esses empresários, banqueiros, grandes empresários, até mesmo do agro, ou principalmente do ramo do petróleo, eles podem sofrer sanções sem ter nada a ver com isso. Porque as empresas vão ser colocadas sob suspeita, porque alguma negociação nessas empresas podem ser feitas por pessoas ligadas ao crime organizado. Olha que merda! Olha o que esse cara está procurando. Agora, preste atenção. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu vi, eu acho que foi o professor José fazer. Se tiver um conflito armado no Brasil, de qual lado esses caras vão ficar? De qual lado os bolsonaristas vão ficar? Do lado do Brasil? Ou do lado do exército americano, seja lá de que forma for, ou eles vão fugir para os Estados Unidos. Eu fico com a terceira opção, eles vão fugir para os Estados Unidos. Agora só tem uma coisa, dentro dos Estados Unidos eles vão ser encarados como traidores da pátria. Será que esses caras pensam o quê? Imagina, um senador da República Brasileira vai aos Estados Unidos, não foi diretamente com o Trump, mas com o secretário dele lá, com o Marco Rubio, pedir sanções contra o Brasil, como aconteceu com o irmão dele, que veio todo aquele tarifaço, toda aquela mandaria que aconteceu. O Lula correu atrás, deu os pulos dele, se virou nos 500, conseguiu amenizar o prejuízo dos grandes empresários, principalmente do agro, mas pouco tempo depois os caras parece que esquecem e já estavam ali do lado do Flávio Bolsonaro, já estavam conspirando com o cara. Então, quer dizer, a memória desses caras é tão curta assim, que eles esquecem tudo aquilo que foi feito em prol deles, para que eles não levassem um prejuízo enorme por causa do tarifaço provocado por esses bandidos, por esses canalhas. Agora o irmão dele vai aos Estados Unidos pedir que facções criminosas, ninguém está aqui defendendo criminoso nenhum, mas eu acho que o problema do crime organizado no Brasil é um problema do Brasil. A polícia tem condições de investigar, de combater o crime organizado, basta que o governo tenha suporte vindo do Congresso Nacional a aprovar principalmente a lei, a PEC da segurança pública. É isso que tem que acontecer. Agora, um canalha desse, lá nos Estados Unidos, ele é encarado pelo próprio cara que ouviu dele todo esse pedido que ele está fazendo, ele é encarado como um traidor da pátria. Ou ele acha que ele ali é visto como um cara que tem moral, sendo que ele também está roubando, está usufruindo de dinheiro roubado. Isso vai acabar chegando nele. Não vai demorar muito tempo. Eu quero ver onde é que esses bolsonaristas vão enfiar essas bundas que ele tem em cima do pescoço, que eles têm em cima do pescoço, que eles chamam de cara. Como é que eles vão ficar quando tudo isso vinha à tona? E eles realmente vinham à tona publicamente, que saber quem são esses canalhas, e eles sabem, os bolsonaristas sabem. É porque são tanto bandido, quem apoia bandido é tão bandido quanto o bandido. É assim que tem que ser. E tem que ser investigado e eles têm que pagar pela merda que ele está fazendo. Ótima semana, que Deus nos abençoe.